Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, meus manos, chegamos, rapaziada, para aquele bate-papo, jogo rápido, pra falar de um jogo que eu acabei de assistir agora há pouco, mano. Que olha, eu vou falar pra vocês, velho, que sofrimento, mano. Ver o Corinthians jogar, mano, é a tristeza sem fim. E o título do vídeo, né, que vocês estão vendo aí, o título do vídeo é o que manda, é o que chama agora a atenção, que é a pergunta que não quer calar, senhoras e senhores. Onde está o novo treinador do Sport Clube Corinthians Paulista? Quando é que chega? Poxa, vai ser quem? O Tite não vai ser mais, ok. Quem vai ser? Dorival Júnior? Quem que vai ser o técnico do Corinthians, rapaziada? Então, chegaram a falar Carille? Porra, quem que vai ser? Porque assim, eu vou falar pra vocês, mano. Assistir o time do Corinthians, mano, de verdade, assim, tô sendo humilde, tá ligado? Pra falar mesmo, mano, papo reto. Assistir o Corinthians pra jogar hoje é a tristeza profunda, mano. Porque o Corinthians joga na base do sofrimento, cara. Corinthians hoje, pra quem não sabe, só pra atualizar a galera, o Corinthians jogou agora há pouco com o Racing. Paz, meus amigos, é o Racing, mas não é aquele Racing lá da Argentina, não, mano. É o Racing do Uruguai, né? Do Uruguai. Comparado ao Racing da Argentina, é infinitamente, né? A diferença assim é gritante, é muito grande, né? A diferença. O Racing do Uruguai é óbvio que é pior, é horrível, é horroroso comparado ao Racing da Argentina. E o Corinthians, rapaziada, me ganha um jogo de 1-0, mano. 1-0 sofrido, mano. Com um gol nada mais nada menos que o artilheiro da arena, né? O estrangeiro aí, o artilheiro da arena, nosso querido Ángel Romero, mano. Que é aquele cara que quando você menos espera, mano, você acha que ele não vai fazer nada no jogo, ele vai lá e decide e faz o gol, mano. E assim foi o jogo, rapaziada. Corinthians ganhou na base do sofrimento, 1-0 aí, chorado, mano. Tenta agora a classificação na Sul-Americana. Eu quero abrir o debate aqui, falar desse jogo, que eu vou deixar na tela aí pra vocês. Eu tenho que deixar na tela. O técnico do Corinthians, mano, o tal do Orlando Ribeiro, que é o interino, que tá esperando aí, tá esperando seu novo treinador. Ele me escala, cara, não tem como um corintiano não passar raiva, mano. Ele me escala o time com a seguinte informação aí: Hugo Souza, o retorno, né? Hugo Souza, o retorno, que aliás, eu vou falar do Hugo aí, catou demais. Pegou muito, principalmente no segundo tempo, mano. O Hugo fechou o gol, rapaziada. O Hugão aí fechou o gol, catou demais. Depois, Mateuzinho, Félix Torres, né? Que é um cara que, mano, não é mais útil pro Corinthians. Eu não vejo esse jogador, esse zagueiro útil pro Corinthians, mano. O cara é um show de horrores. Félix Torres é um show de horrores, mano. E é um jogador que prejudica muito o time. Se não fosse por ele, se não fosse pelo Hugo, né, a defesa do Hugo contra o Rafael Veiga do Palmeiras, o Corinthians poderia até perder o título paulista. Ele quase entrega o título paulista de bandeja na mão do Palmeiras, mano. Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, né, o Angileri, né, Ranieri, Breno Pinto. Olha essa escalação, que ridículo. André Carrijo, Romero, Memphis e Yuri Alberto. Com essa escalação, com José Martínez e Igor Coronado, senhoras e senhores, e André Ramalho no banco. Esses três no banco. Volta pra mim. Essa escalação tá horrível. Se fosse colocar uma escalação que tem que ser a escalação do Corinthians, não é pra poupar, vai com ataque total, força total. Seria Hugo Souza no gol, Mateuzinho e o Félix Torres sairia pra entrada do André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, o Ranieri e junto com José Martínez. Depois André Carrijo. E depois do Carrijo ali, o nosso querido Igor Coronado no lugar do Romero. Igor Coronado na frente, Memphis e Yuri Alberto. Essa é a formação ideal do Corinthians, mano. Eu não sei qual é a dificuldade, rapaziada. Eu queria entender qual é a dificuldade do treinador do Corinthians, o Orlando Ribeiro, interino, fazer o básico. Cara, às vezes nós que somos torcedores, ou que a gente que gosta de comentar futebol, como a gente fica indignado de ver uma coisa que tá muito preto no branco, tá ligado? Tá muito ali, ó, na cara, velho. Tá muito na cara do que teria que ser a escalação ideal, manos, do Corinthians. Tá muito na cara. Essa escalação ideal que eu falei agora pra vocês. Saindo o Félix Torres, saindo o Breno Bidon e saindo o Romero. Para as entradas aí do André Ramalho, do José Martínez e do Igor Coronado. Pronto, fecha esse time, força máxima. Acredito que o Corinthians ganharia com muito mais tranquilidade desse time do Racing. Acredito que o Corinthians ganharia com mais facilidade, com mais tranquilidade. O que eu vou falar pro torcedor do Corinthians é o seguinte, mano. É inadmissível, né? Primeiro ponto, perder ou empatar para esse time do Racing, com todo respeito ao Racing, mano, não dá.
Não dá. Esse time é horroroso, velho. Esse time é horroroso. O time do Racing é muito ruim, muito ruim. Então assim, empatar ou perder já é feio. Agora, pra mim, mesmo que ganhe sendo de 1-0, pra mim também é feio. Cara, jogando em casa, jogando seus domínios, que nem, por exemplo, a rodada passada da Sul-Americana, o Huracan, que é do mesmo grupo do Corinthians, né? O Huracan venceu o mesmo time do Racing por 5-0. O mesmo time, esse mesmo time do Racing. O Huracan, mano, falou quem manda em casa e acabou. A gente manda aqui em casa e acabou. 5-0 fora o show, o chocolate, os ameaços, mano. 5-0. Era isso que o Corinthians tinha que fazer também, mas não com essa escalação horrível que o nosso querido Orlando Ribeiro mandou. Bom, rapaziada, enfim, o Corinthians, ultimamente, desde a época do Ramon Dias, o Corinthians joga de forma sofrível. Ou ganha de 1-0 apertado, ou o Hugo tem que salvar o time. Você não vê o Corinthians jogar, como eu vou dar um exemplo, você não vê o Corinthians jogar por música. O que é jogar por música? O elenco é bom, tem bons nomes. Você não vê o Corinthians tocar bola, fácil, trabalhar, 1-2, porra, lançamento, mandar lançamento lá na frente pro companheiro. Eu não vejo o Corinthians entrando, tabelando ali, ó, triangulação, tabelas rápidas, fazendo golaço, ganhando tranquilo jogos, tipo 4-0, 4-1, 3-0, sabe? Tipo 3-1, sei lá, 5-1, 5-0, 3-0, 4-0. Eu não vejo o Corinthians dando esse show espetáculo. O Corinthians é sofrível. Ver o time do Corinthians atuar, ver o time do Corinthians jogar, rapaziada, é sofrível. Dorival Júnior, meu filho, meu querido, decida o que você quer da vida. Já basta, né, ter um problema, que aliás eu vou, né, não vou nem entrar no mérito da questão de querer falar alguma besteira ou querer julgar o Tite. Saúde, né? Depressão, ansiedade, gatilhos, tudo que trabalha aqui, ó, tudo que trabalha com a nossa mente é algo complicado. Então eu não vou nem debater muito essa questão, porque doença é foda, mano. Doença mental, parte mental é muito embaçado. Eu não vou nem falar isso aí. Mas assim, o Tite já não tá mais no páreo pra ser técnico do Corinthians. Mas porra, dito isso, é uma dificuldade pra fechar com o Dorival. Por quê? Eu andei pesquisando informações aí na mídia aí, né, nas últimas notícias aí de hoje. Tem gente que fala que o Dorival ainda não fechou o Corinthians por causa do tempo de contrato, porque o Dorival quer fazer contrato de 2 anos com o Corinthians, e aí dizem que o Corinthians só quer fazer o contrato de 1 ano, só de 1 ano com o Dorival. Aí depois deu essa emperrada aí, quando o Dorival não quer aceitar só 1 ano, quer 2. Tem gente que diz que é a grana, que o Dorival tinha pedido um salário de 2,5 milhões por mês, depois parece que o Dorival aumentou para 3 milhões. Salário de 3 milhões por mês, mano. Então tá muito nisso aí. O Fabinho Soldado, o dirigente do Corinthians, o diretor executivo do Corinthians, estava em Floripa, né, em Florianópolis, para ver se fechava com o Dorival Júnior, senhoras e senhores. Mas eu vou dizer pra vocês, mano, é muita enrolação. Dorival Júnior tem que, minha opinião, tá? Sobre Dorival Júnior, o cara tem que baixar um pouquinho a bola, pé no chão. O cara acabou de ser demitido da seleção brasileira, o cara foi um horror. O cara foi um horror na seleção brasileira, horror. Passou vexame na seleção brasileira. Porra, Dorival, humildade, pai. Humildade, sandálias da humildade, pé no chão. Pô, se der pra fazer um contrato de 1 ano, faz de 1 ano. Se o time voar, ganhar títulos e jogar muito, é óbvio, Dorival, é evidente que o Corinthians vai querer renovar com você. Aí sim, por um contrato de mais 2 anos, 3 anos, sei lá. É óbvio que o Corinthians vai querer renovar com você, cara. É óbvio. A torcida em si também vai infernizar a vida da diretoria, vai pressionar a diretoria pra renovar com você. Então, não vai acontecer uma loucura de não querer renovar se você fizer um bom trabalho. Porra, aceita, você tá em baixa. O Dorival Júnior tá em baixa. Ah, não, que o Dorival Júnior ele foi bem nos clubes. Ganhou o título na Libertadores, Copa do Brasil pelo Flamengo, Copa do Brasil pelo São Paulo. Ok. Mas se a gente se basear nos últimos trabalhos aqui da seleção brasileira, ele foi muito mal. E outra coisa, gente. Quem garante que pagando 2,5 milhões, 2 anos de contrato, de time que o Dorival quer, 3 milhões de reais e 2 anos de contrato, quem garante que o Dorival vai arregaçar no Corinthians, vai fazer um bom trabalho? É um risco, mano. Ninguém garante. Então, cara, a forma de trabalhar do Corinthians, a forma de ser do Corinthians é isso, mano. É uma segurança que o Corinthians busca para contratar o Dorival, com um contrato ali pequeno, só para meio que observar o trabalho do Dorival no início. E acabou. Então o Dorival acho que tá pedindo demais, o Dorival tá se sentindo num momento muito Guardiola, como se fosse o Guardiola. Calma, Dorival, menos. Então assim, vamos ver se o Corinthians resolve isso até amanhã. Precisa resolver, que eu vou falar pra vocês, cara, o Corinthians precisa urgentemente de um treinador. Ver o Corinthians jogar é sofrível. Repito, é sofrível, tá? 2 destaques do jogo, positivos e negativos. Negativo, Félix Torres, não dá, meu filho. Eu acho que você não tem mais momento de jogar no Corinthians.
Eu acho, Félix Torres, que sua fase já passou pelo Corinthians. Você é um cara que entrega rapadura, você quer entregar o ouro pro rival, você é expulso de forma infantil. Pra mim já deu. Félix Torres, cara, já deu. Não dá mais. Félix Torres já foi, já não dá mais. O cara foi expulso de forma imbecil, idiota. Foi expulso e prejudicou o time. E aí o Corinthians já, com o time completo, vamos lá, Corinthians com os 11 completo, já é sofrível assistir o Corinthians, já é sofrível. E aí imagina ainda com um a menos. Então, no lado negativo do jogo, Félix Torres aí. Os lados positivos, primeiro o Romero pelo gol, né? Decidiu, artilheiro da história da Neoquímica Arena. E claro, Hugo Souza, que catou demais, maluco. Quem viu o jogo vai entender o que eu quero dizer, mano. O Hugo Souza fechou o gol, mano. Catou demais no segundo tempo. E aí, mano, ninguém mais lembrou do Donelli, mano. O Donelli que virou uma metralhadora aí da mídia, da torcida, de crítica, metralhadora de crítica, e o Hugo Souza apagou isso aí do dia pra noite. O Hugo Souza chegou, voltou e falou: a titularidade é minha, pai, com licença, deixa eu tomar aqui meu posto, e fez o que ele sabe, fechou o gol. Vitória importante do Corinthians, né, na Sul-Americana. Neste momento aqui, vendo a classificação da Sula, o Corinthians está aí, rapaziada, na terceira posição, 4 pontos ganhos. Né? Eu vou até deixar aí pra vocês aí na tela, mano. O Corinthians está em terceiro lugar e, rapaziada, 4 pontos ganhos. Líder é o Huracan com 7, América de Cali 5, o Corinthians 4 e o Racing, no caso, já é eliminado, 0 pontos, mano. Então aí, quando tem jogos difíceis aí na rodada, os dois próximos jogos do Corinthians, América de Cali na Neoquímica Arena e o Racing fora. A chance do Corinthians ganhar 6 pontos é muito grande. Tudo indica, tudo leva a crer, rapaziada, que nesse grupo do Corinthians aí o jogo vai ser decidido na última... A vaga, melhor dizendo, será decidido no último jogo contra o Huracan na Argentina. E ali Corinthians e Huracan vão disputar o primeiro lugar. Eu acho que o Corinthians ganha os dois próximos jogos. E aí o último jogo é o Huracan na Argentina para brigar pela primeira posição aí do grupo. Vamos ver, mano, se o Corinthians consegue essa classificação aí. Eu acho que vai ser para a última rodada, então vai ser muito sofrimento para a fiel torcida. E é isso para encerrar nosso vídeo. E o Corinthians tem que ir logo atrás de um treinador, porque, como eu disse, é sofrível, é triste, é sofrimento ver esse time do Corinthians jogar, rapaziada. Não dá mais. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as últimas coisas. Compartilhe o vídeo, comente muito e tamo junto. Valeu.